E aí, pessoal, beleza? Vamos lá? Vamos começar a treinar aqui o uso dos pronomes oblíquos átonos por meio de uma questão de prova anterior. Me acompanhe aqui, bons estudos a todos. Bom, prova, concurso AGTEL, Agente de Telecomunicações da Polícia Civil 2018, questão recente. Uso dos pronomes átonos. O examinador dá aí uma charge que é típica, né, das provas da VUNESP e uma frase escrita em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa e com a mensagem da charge é. Aí você tem as opções aí. Então, uma dica que eu dou aqui, pausa o seu vídeo, tenta responder a questão, tenta verificar frase por frase, porque é assim que você vai fazer na prova. E me acompanhe aqui, porque eu vou dar a explicação e também o gabarito para vocês. Beleza? Então vamos lá, para frente, hein? Banca Examinadora VUNESP entendeu que a letra D é a correta. A gente vai ver se isso é verdade, mesmo de acordo com a norma padrão, tá? Então vamos lá, primeiro passo aqui. O que está em vermelho aí, ó, você está vendo que está errado. Né? O que está em vermelhinho está errado. Primeiro, o avô ficou ofendido quando o neto apontou a falta de Wi-Fi. Banca Examinadora colocou o pronome o, na verdade, o pronome lhe. Né? E por que tem que ser o lhe? Então, ó, o avô ficou ofendido quando o neto apontou lhe. Quem aponta, lembra lá da regência que eu comentei com vocês? Ó, o verbo apontar é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Quem aponta, aponta a alguma coisa, que é o objeto direto, a ou para alguém, que é o objeto indireto. Esse a ou para alguém, que é a preposição a que saiu do verbo transitivo indireto, ele tem como elemento a ser substituído uma expressão que indica um ser personificado. Basta você ler a frase de novo que você vai entender. O avô ficou ofendido quando o neto apontou-lhe a falta de Wi-Fi. Então, quem ficou ofendido foi o avô quando o neto apontou. O neto pratica a ação do verbo apontar, tendo como objeto indireto o avô. E o avô é uma expressão que indica um ser personificado, que tem vida própria, e o verbo exigiu preposição a. Então, na letra A, o correto não é o, e sim lhe. Não há que se falar em atratividade, porque a expressão que vem antes do verbo é um substantivo. Neto aqui é um substantivo. E o substantivo ele não é atrativo de pronome oblíquo átono. Quando eu tenho uma palavra que não é atrativa de pronome, eu posso manter o pronome aqui como ênclise, ou então como próclise. Esse lhe poderia estar aqui, ó, sem problema nenhum, né? O avô ficou ofendido quando o neto lhe apontou ou quando o neto apontou-lhe. Tanto faz. Mas o uso do pronome tem que ser o lhe, justamente porque o verbo exigiu uma preposição a ou para, e o elemento a ser substituído, que é o avô, ele tem um ser personificado. Letra B de bola. Os adultos não entenderam a dúvida do menino e censuraram o. Olha o verbo terminado em som nasal. Quem censura, censura alguém. O correto seria no. Mais uma vez aqui aparece uma palavra que não é atrativa de pronome oblíquo átono. É uma conjunção coordenativa aditiva, não é atrativa. Então, esse pronome no, ele poderia sair da forma de ênclise e aparecer aqui, ó, na forma de próclise. Lembre-se que quando a gente tira ênclise, transforma em próclise, essa letra N aqui vai embora. Então, e ou censurar, qualquer um dos dois aí ficaria correto. Mas do jeito que aparece na frase original, da opção B de bola, que é essa daqui, ele está errado. Letra C, o correto seria ler, porque mesmo fator ocorre na letra C com o verbo perguntar, assim como o verbo apontar na letra A. Quem aponta, aponta alguma coisa a ou para alguém. Quem pergunta, pergunta alguma coisa a ou para alguém. Então, o avô perguntou a alguma coisa, que é essa daqui, ó, que é o objeto direto, se ele pegava o Wi-Fi. E esse lhe aqui, ó, ele está no lugar do objeto indireto. Quem pergunta, pergunta algo a ou para alguém. O menino dirigiu-se ao avô e perguntou-lhe. Perguntou ao avô. Então, além da preposição a do verbo, avô aí é uma expressão que indica ser personificado, portanto, o lhe está correto. E, finalmente, a letra E. No caso aqui, a letra E. O correto seria ler também porque, da mesma forma que tem o verbo apontar, bitransitivo, tem dois objetos. O verbo perguntar, que é bitransitivo, tem dois objetos. O verbo despertar, quem desperta, desperta algo em alguém aqui, ó. Então, nesse caso, a gente tem forte indignação, que é o objeto
direto, sem preposição. E aqui despertou ao avô, aqui, tá vendo? Aqui ao avô, esse lhe, ele está no lugar do objeto indireto do verbo despertar. Então, a pergunta que o neto fez ao avô, despertou no avô, despertou a ele forte indignação. Despertou aqui, então, aqui nós temos a palavra avô, dentro desse pronome lhe. Então, resumindo, pessoal, nós podemos também entender o seguinte. Vamos voltar aqui, ó. Vou voltar um pouquinho na opção aqui correta. O pai julgou a atitude do garoto inadequada e o respondeu. Ele respondeu aqui, ó. O pai julgou a atitude do garoto inadequada e o respondeu. O pai julgou a atitude do garoto errado e respondeu. Respondeu alguma coisa, né? E respondeu essa alguma coisa está dentro desse o, que é o chamado objeto direto. Então, nós vamos ter o seguinte. Nas opções aqui, a gente vai ter o seguinte, eu vou colocar as corretas, tá? Então, nós vamos ter, na letra A, o verbo é bitransitivo, portanto, é um verbo que exige dois complementos, um direto, outro indireto. Esse pronome lhe está exercendo a função de objeto indireto e a falta de Wi-Fi exerce a função de objeto direto. Na letra B de bola, o verbo censurar, quem censura, censura alguém, ele é um verbo transitivo direto, portanto, o pronome no está exercendo a função de objeto direto. Na letra C, perguntar, quem pergunta, pergunta algo ao para alguém, então o verbo é um verbo bitransitivo, tem dois objetos. O lhe está no lugar do objeto indireto e se ele pegava o Wi-Fi é o lugar do objeto direto. Na letra E, esse lhe também está exercendo a função de objeto indireto do verbo despertar, que é um verbo bitransitivo, e o forte indignação está exercendo a função de objeto direto. Você pode resumir também da seguinte forma. Se você quiser, você pode colocar assim, o pronome lhe exerce a função sintática de objeto indireto, o pronome no exerce a função sintática de objeto direto, o pronome lhe aqui objeto indireto, o pronome lhe aqui objeto indireto. O pronome lhe, ele não só exerce a função de objeto indireto, ele tem uma outra função também, mas para efeitos desta prova do AGTEL, só interessava para nós sabermos aqui se o verbo era bitransitivo, se ele exige complemento com ou sem preposição, e só nos interessava saber que o pronome lhe ou lhes exerce a função de objeto direto. É isso aí? Então, fechamos aqui mais uma. Espero tê-los ajudado aqui com essa questão. É uma questão recente, né, de uma prova recente, e é assim que os caras vão perguntar para vocês, e é dessa forma que você deve estudar. Então, nos aguarde aqui que tem mais vídeo, mais dicas, com mais questões e mais matérias para vocês. Bons estudos e até a próxima. Obrigado pela atenção. Valeu!